Gostaria de acolher, né, dar as boas-vindas a cada uma, a cada um, falar da importância deste momento do lançamento de mais uma publicação do Cefep, que quer contribuir, né, com todos nós nessa reflexão neste momento complexo em que vivemos e também subsidiar, né, as nossas escolas locais de fé e política. E certamente todos nós, nesses tempos, trazemos presente as dores que vimos sofrendo, né? A gente viu o Maurício falando aí que não sai na rua, né? Essa coisa toda, mas temos dores maiores, muitas perdas, muitas divisões. A gente tem ouvido ultimamente relato de pessoas dizendo que não conseguem mais conversar com familiares, né? Não conseguem mais dizer o que pensa nos grupos de WhatsApp, de família, de amigos, enfim. Toda essa dor que nós trazemos e que, de certa maneira, essa publicação tenta, de alguma forma, iluminar, tentar responder. É um instrumento a mais, né? Então, quero agradecer de maneira especial, né, aos autores que contribuíram para esta publicação, né, cada uma que se esforçou e deu a sua contribuição. Dom Giovanni, que fez ali a apresentação, o prefácio, né, que é o presidente, Dom Giovanni, né, para quem não conhece, é bispo de Tocantinópolis, por isso a gente brincava lá, ele está no Tocantins e lá mais acima ainda, mais ao norte, né? E é também o presidente da Comissão Episcopal para o Laicato e do Cefep. Então, a gente agradece ao Dom Giovanni aí pela contribuição sempre. E aos organizadores, né, o Legislando, o Paulo Fernando, o Durval, né, que caminham com o Cefep desde sempre e que se dedicaram, né, na organização desta obra também. E assim como as editoras, né, a editora da PUC-Rio, a editora Carta Capital, que nesses tempos também difíceis fizeram a publicação, né, com a intermediação também do Paulo Fernando, né, fazendo todo esse esforço. Então, agradecendo a todos, cada uma, né, eu passo a palavra para o Paulo Fernando, né, que juntamente com os outros organizadores farão a condução desse momento, desse dia. Paulo Fernando, com você. Muito obrigado. Reitero os agradecimentos, agradecimento a Dan Giovanni, a Paulo Adolfo, né, aos colegas que junto comigo organizaram, né, a obra do Val Ângelo de Gislândio. Nós concebemos essa obra, nosso último encontro presencial, né, da rede de assessores. E ali concebemos a obra e, a partir dali, distribuímos, né, pensamos nos autores já no meio da reunião, e tivemos a colaboração, então, de todos eles. Alguns estão aqui, Manfredo, né? Quem mais está aqui? Porque eu estou com dificuldade de ver, até Maurício Abdala, obviamente. Quem mais está aqui? Peraí, deixa eu ver. A Ila. A Ila está aqui, estou vendo. Bom, então a obra foi concebida nesse espírito, né, de um momento nacional que exige uma reflexão forte de nós, né, sobre o sentido da história, o sentido teológico da história, sobre a relação entre esse sentido, entre a teologia da história e uma ação transformadora. Existem muitas outras narrativas teológicas em disputa, né, e algumas que têm, francamente, colaborado para dar suporte a projetos autoritários, neofascistas, né, políticos. Então, nesse sentido, essa obra visa, como o padre Paulo já tinha colocado, né, contribuir para a reflexão atual dos cristãos em torno a essa questão. Além dos agradecimentos já feitos, eu quero agradecer também ao diretor da Faculdade Eclesiástica de Teologia, do Departamento de Teologia da PUC-Rio, padre Valdeci Gonzaga, que não pôde estar aqui hoje, porque tinha um batizado nesse momento às 10 horas, porque ele foi muito importante na mediação junto à editora da PUC para a publicação da obra. Eu queria, nesse momento, fazer esse agradecimento. Ele enviou um abraço a todos e todas, né? Ele não podendo estar aqui, ele foi muito importante para a nossa publicação, com essa intermediação junto à editora. Então, sem mais, eu passo a palavra aos outros, né? Paulo, para que a gente possa ter essa manhã de encontro.
Então, Pai Paulo, ok. Então, vamos lá. Eu falo, então. Até o Paulo se aí. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estarmos nessa manhã com os amigos, amigas, né? Muitos aqui da nossa rede de assessores. É uma satisfação muito grande, né? E interessante que aqui nós temos algumas pessoas que estão nessa caminhada provocada pelo padre Hernani Pinheiro, é bom a gente sempre lembrar, há mais de 20 anos, né? Nós fomos provocados para a gente se encontrar em Brasília, particularmente no Centro Cultural Operário, desde a redação do texto base da campanha da Fraternidade, Justiça e Paz se abraçarão. Então, aí já vai, foi uns 2 anos antes da campanha, então nós temos aí 26 anos que a gente tem trabalhado junto, né? Dos que eu me lembro, aqui sou eu, o Paulo Fernando, né? O Manfredo, o Desgislando chegou um pouco depois, né? Mas, de qualquer maneira, foi dessa caminhada de elaboração do texto base que o Hernani assumiu como uma tarefa que teria que ser uma produção coletiva, onde alguns teólogos escreveram as partes do ver, julgar e agir. Houve depois toda uma reformulação e um debate com vários encontros que nós realizamos, por coincidência, no Centro Cultural, no Centro Missionário, em Brasília. E daí saiu a ideia, posteriormente, do Cefep, do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, sempre com aquela iluminação, né, do Hernani, que tinha como uma grande referência o Centro Dom Vital, né, e o papel que esse centro teve na formação de um pensamento social, católico, cristão, né? Então, o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara surgiu daí. E, em função do centro, esse grupo originário, nós éramos 12, 13 pessoas, né? Hoje não pode falar muito 13, não, vocês vão dizer que é ideologia de partido, né? Mas éramos, acho que era 12, 13 pessoas que participavam, né? É comunismo, viu? Hã? É comunismo. É comunismo. Mas, de qualquer maneira, esse grupo continuou se encontrando com a justificativa de avaliar a campanha da fraternidade política, e surgiu a ideia desse modelo que nós temos. E na rede de assessores, dos 3 eixos que movimentam o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, o curso presencial, parte presencial, parte à distância, na parceria com a PUC do Rio, Paulo também que abriu essa ponte, ele era, na época, o pró-reitor na PUC do Rio, né? Depois ficou como decano do curso do Departamento de Ciências Humanas. Então, a gente, esse curso, a articulação das escolas nacionais de fé e política, que a gente pensou aquele modelo de sempre reunir no mês de março, e mantivemos, e a rede de assessores. A rede de assessores era uma grande rede que a gente trabalharia com aquela equipe original, que iria ampliando e sempre estimulando para que as escolas de fé e política no Brasil tivessem ou os movimentos, ou cristãos isolados que estivessem atuando na política, tivessem gente que pudesse convidar, chamá-los, né, para ajudar na reflexão da fé e política. E uma das coisas que a rede de assessores sempre teve como preocupação é a questão de produção de material, porque houve um primeiro material, dos 10 que nós produzimos até hoje, Teologia da História e Ação Transformadora é o 10º material de produção coletiva, né? O primeiro material foi exatamente o lançamento do centro na CNBB, numa reunião da CEP,
né? Nós fizemos o lançamento, depois de um encontro que a gente teve no Centro Cultural Missionário, o lançamento na CNBB. E o Hernani teve a ideia de pegar os discursos que foram feitos na inauguração do centro, teve meu, teve do Patrus, teve do Paulo Fernando, teve do próprio Hernani, né? O Hernani pegou pela editora Santuário, fez um primeiro material, que seria o lançamento do centro. E aí a gente percebeu desde o início que as escolas estavam usando aquilo que foi refletido, né? As escolas sempre reclamavam de material didático, de textos atualizados, né? E aí, nessa caminhada, a gente veio produzindo, nós estamos entregando o 10º trabalho, a Teologia da História e a Ação Transformadora. Não foi fácil cumprir a tarefa que foi dada para nós três, deslizando Paulo e eu, por causa da pandemia, né? As dificuldades de contato. Antes, é interessante que livros anteriores a gente até reunia com os autores em Brasília e discutimos conteúdo. Havia uma preocupação que, não no sentido nunca de censura, mas no sentido de aprimorar, de linguagem, no sentido de que realmente a gente, sabendo que esse material poderia ser usado pelas escolas de fé e política, a gente discutia. Então, esse teve um problema enorme. Um problema também com editoras, porque não está se vendendo livro, está tendo um problema na venda de livros, né? Então, houve uma redução da atividade de publicação muito grande. E aí a gente quer agradecer ao Paulo, porque a editora PUC-Rio e a Letra Capital, né, assumiram essa tarefa de produção desse material, que a gente espera que cumpra o mesmo papel que outros cumpriram nas nossas escolas de fé e política. Ser um texto para alimentar individualmente a caminhada, ser um texto também para ajudar como roteiro, como texto didáticos de referência nas aulas de muitos professores, essa quase 100 escolas de fé e política que existe no Brasil. E o que o Paulo diz é verdade. Eu tenho escandalizado alguns meios que eu falo o seguinte: olha, a gente sabe que a produção dos 10 mandamentos, conforme são apresentados em Êxodo 20, é uma produção histórica, né? E eu sempre digo que o 3º mandamento é o principal de todos: não usar o santo nome de Deus em vão. E eu digo que todos os outros mandamentos se fragilizam quando se quer criar deuses à sua imagem e semelhança, né? Todos os outros mandamentos, quer dizer, como você vai amar alguém que é criação sua, né? Como que você vai guardar de alguém os dias santos? Como você vai honrar pai e mãe se você está criando Deus? Então, eu digo que hoje, já no texto teórico... Oi. Alô? Tem um microfone aberto. Estou fechando aqui, pode continuar. Tá bom. Tem uma questão que eu sempre digo, que é o seguinte: olha, se alguém já disse, aquele teórico inglês, o Wilson, de que o patriotismo, a ideia de pátria, é sempre o último refúgio dos canalha, eu digo que, dos fascistas e canalha, eu digo que o seguinte: usar o santo nome de Deus em vão, Deus tem sido o último refúgio, né, de muitas coisas autoritárias, ou pelo menos o conceito de Deus que é criado, que se usa impunemente, usar o nome de Deus impunemente. Quando a gente vê, por exemplo, o slogan Deus acima de todos, nós vamos ver que é o mesmo que o nazismo adotou na Alemanha em 1934. A mesma coisa, sabe? A Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos, e por aí vai. E a gente vai ver o seguinte: um Roberto Jefferson, antes de ser preso, ele usa o nome de Deus, dizendo que ele acreditava que Deus o soltaria imediatamente. Ainda bem que o Deus que ele dirigia a prece não era o Deus da história, não era o Deus da nossa teologia da história. Então, eu sempre digo o seguinte: olha, usar o nome de Deus em vão tem sido um refúgio de muitos canalhas, fascistas, autoritários na história. Então, daí que eu vejo que um livro como esse, Teologia da História, eu acho que ele recoloca, de alguma forma,
o Deus da fé, que age na história humana, mas que não é criação humana, né? O Deus da libertação, o Deus, aquele que é o Javé, presença libertadora no meio do povo, né? Então, eu acho que nada mais atual do que ler hoje Êxodo 3, Moisés na sarça ardente, à luz dessa visão da teologia da história. E a gente está vendo a centralidade que está tendo na política atual, não só aqui, mas em muitos países, essa questão de Deus, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar esse Deus da história. Daí que eu considero e fico satisfeito de ter trabalhado nesse material, ter interagido com os outros 2 colegas, com os 12 autores que estão no livro, que eu considero que é um material que vai ser muito precioso nesse momento que nós estamos vivendo na história do Brasil, de discursos ideológicos sobre Deus, que são criações humanas, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus da história. Dom Giovanni não gostaria de dar uma palavra para nós, Islândia, depois? Sim, Paulo. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, um momento ímpar estar aqui com vocês e poder dialogar com os autores desse texto maravilhoso. Penso que num contexto, num momento, numa cultura que da superficialidade, a gente receber um livro do porte da teologia da história e da ação transformadora, as reflexões que contém esse livro, dá uma alegria muito grande da gente ver que tem gente que pensa, gente que tem uma leitura da realidade formidável, que nos ajuda também a entrar nessa dinâmica de pensar o momento em que nós estamos vivendo, com uma reflexão profunda, numa perspectiva evangélica, comprometida, profética, a partir do Evangelho. Acho muito interessante aquilo que o Duval falou, desta produção coletiva e desta dinâmica que o Cefep tem de produzir textos coletivamente e textos que vão subsidiar não só as nossas escolas de fé e política, mas também outros espaços de reflexão mais séria, acadêmico, porque são textos muito elaborados. Eu gosto de ler esses livros, embora confesso a vocês que para ler esse livro aqui eu tive um trabalho danado e tive que recorrer também a 2 padres que moram comigo e que têm uma reflexão um pouco mais aberta. Então, nós lemos coletivamente esses artigos e quando eu fiz a apresentação do texto, eu digo para vocês que esta apresentação ela é uma apresentação coletiva também, porque nós fizemos uma dinâmica de lermos juntos os textos e repetindo uma experiência que, durante o período que eu era formador, trabalhava no seminário em Cuiabá, junto aos jesuítas, nós tínhamos a dinâmica de lermos um livro e depois fazermos uma roda de conversa sobre aquele livro. Então, eu disse, vamos aplicar essa experiência aqui. Então, lemos os artigos e fizemos uma rodada de conversa, partilhando um pouco as impressões que cada um teve do texto. E aí, também, coletivamente, nós construímos o prefácio desse texto,
que tem o meu nome, mas como o livro é um coletivo, foram reflexões, contribuições coletivas de outros dois companheiros que leram esse texto, porque é um texto que exige reflexão. Acho muito interessante esse tipo de material, porque os autores, quando sentam para escrever, às vezes para uma conferência, ou mesmo para tratar de assuntos para uma coletânea como essa, eles aprofundam outros aspectos, leem muitos livros. Então, o que nós temos neste livro, Teologia da História e Ação Transformadora, é um suprassumo, é uma síntese maravilhosa de profundas reflexões, leituras que os autores fizeram. Então, eu agradeço esse presente que vocês dão ao Centro de Fé e Política do Helder Câmara, a contribuição que vocês já dão através das conferências, dos estudos realizados nas nossas escolas de fé e política, e, sem dúvida, esse material é um material para ser explorado, para ser trabalhado nas nossas escolas e em outros espaços, né? Então, muito obrigado e agradeço essa dinâmica que, desde o Hernani, o Centro de Fé e Política vem implementando. Muito obrigado. Estou vendo aqui o nosso companheiro Hernani, que bom vê-lo aqui, saudável, animado, isso é muito bom. Valeu, muito obrigado. Então, Deslande, quer dar uma palavra? Bom, então, uma saudação a todos, uma palavra de agradecimento ao trabalho do Cefep, a oportunização, a oportunidade que é esse espaço de reflexão para todos nós, e também de serviço, né, na animação da caminhada da Igreja no Brasil, os cristãos preocupados com a solidariedade, com a encarnação do cristianismo na história. Eu me recordo quando a gente começou, né, a organizar, pensar a concepção do livro, foi naquele encontro, como o Durval já mencionou, o último que tivemos assim presencialmente, pelo menos com os assessores, e estávamos bastante impactados com muitos acontecimentos. Recordo-me da apresentação que o Paulo Fernando fez naquela ocasião, bastante provocadora, né, do ponto de vista histórico, social e teológico. Então, creio que ali foi a oportunidade que tivemos de sentar esse grupo para conceber, né, uma obra que pudesse contribuir para iluminar, né, os debates nas escolas, para inspirar, para dar alguns elementos, subsídio, na verdade, para a prática dos cristãos num contexto de usurpação do nome de Deus, praticamente. E então, por isso que a obra teve realmente, se a gente olha, são dois eixos arquitetônicos, vamos dizer, história e transformação. Agora, isso visto teologicamente, né? Foi tudo. E aí temos as contribuições bíblicas. Agradeço aqui aos autores com os quais tive que lidar na articulação, pela paciência, como foi a irmã Aila, a professora Alzirinha, o padre Aquino Júnior e o nosso querido Manfredo, pela filosofia lá em Fortaleza, que era o grupo do Nordeste que mais contribuiu. Eu fiquei de articular, de contribuir com a equipe, né, na articulação, juntar o material. Então, eu entendo assim, que o grande desafio é como lidar com a história,
né? Por isso que a obra tem esse eixo arquitetônico. Do nosso lado, a gente trabalha na perspectiva transformadora. Há muita gente também lidando com a história, mas no sentido de que eu chamaria dessa usurpação da história num nível absoluto na medida que recorre a Deus. Deus acima de tudo, que o professor Duval colocou, né, já ilumina bastante essa questão. E aí, acho que tem uma perspectiva, né, cristã de lidar com a história. E aqui entra, primeiro, a própria imagem de Deus, e aí, né, o nosso ser de Deus na perspectiva de Jesus Cristo, que é trinitária. E isso já é um complicador, né? Já é um complicador para uma relação autêntica com o Deus cristão, que não seja no sentido de tomar a história. Porque, nesse caso, Deus se coloca, se nos comunica, né, na perspectiva de uma relação, não é? E jamais de um arbítrio, né, seja da sua parte, seja também da parte humana. Então, a perspectiva cristã da história exige, né, pela própria natureza trinitária de Deus, uma complexidade, uma relação mais complexa. Daí o desafio do uso das mediações necessárias à ação nessa história. Daí a importância da esperança escatológica no sentido de uma permanente abertura, ou seja, de um lidar com os meios da história na consciência da sua relatividade, da sua importância, mas ao mesmo tempo sua relatividade. Por isso, então, que a nossa perspectiva cristã da história ela é de uma valorização da história, mas aberta ao advento da própria história. Então, uma perspectiva adventícia. E isso é uma arte, né? Isso é uma arte experimentada, digamos, no tempo, na história. Daí as contribuições, né, vindas, inclusive, sobre essa perspectiva no Antigo Testamento. Quer dizer, porque nossa perspectiva de história não pode supor ser donos da história. Então, é uma verdadeira arte, atuar na história, mas na abertura ao advento de Deus, né, ao papel do Espírito Santo nesse caminho, de modo que, assim, tenhamos que permanentemente evitar todo tipo de fundamentalismo, que é o que, na verdade, no momento a gente tem, onde não é Deus, onde, na verdade, se usa o nome de Deus, mas não para ouvir Deus, sua palavra, não é? Mas para melhor dominar, para melhor monopolizar e para melhor, quer dizer, para uma visão monolítica da vida, do próprio Deus e da história. Bom, então eu creio que a obra cumpriu com essa missão de dar elementos, né, nessa arte de lidar com a história na perspectiva da transformação e aberta à esperança escatológica final. Ótimo, obrigado. Padre Hernani, não quer dar uma palavra? Depois a gente passaria a palavra para a irmã Ira, para o Maurício, para o Manfredo, poderem dizer alguma coisa também sobre o que escreveram. Em primeiro lugar, a alegria de encontrá-los, tantas caras conhecidas, amigas, né? Pelo menos, né, online. E dar notícias também da minha saúde, porque, de fato, eu passei por uma aventura, né? Alguns acham que eu poderia ter morrido, porque, de fato, a operação foi dupla, porque no dia seguinte estourou um dos grampos e eu poderia ter falecido nessa segunda ebulição
da medicina. E agradeço a Deus e a solidariedade de tantos amigos. Então, eu estou em comunhão com todos vocês. Agora, com relação ao Cefep e ao livro, o que me veio à mente foi o seguinte, uma palavra de do Helder Câmara, que, por sinal, foi escolhido como patrono do nosso centro, que dizia o seguinte: quando se sonha só, torna-se um simples sonho. Quando se sonha em conjunto, se torna realidade. E o Cefep, de fato, era um sonho coletivo, né? Muitos aqui estão presentes, Paulo Fernando, o Duval Ângelo, o Thales, e assim tantos outros que participaram desse sonho da criação do Cefep. E uma pessoa que realmente não é muito citada, mas que ficava cobrando quando eu era assessor político da CNBB, era Pedro Simon. O senador Pedro Simon sempre dizia: olha, a igreja tem que ter um centro de formação de pessoas de alto nível, para que realmente a gente possa pensar a fé numa perspectiva de compromisso transformador. Essa era... E a primeira reunião em que se expôs o sonho coletivo foi, de fato, no apartamento de Pedro Simon, né? Depois nós fizemos uma reunião mais coletiva, com as 15, 20 pessoas, e apresentávamos um sonho ao secretário-geral da CNBB. Aí eu cheguei e disse: Odilo, cardeal Odilo Scherer, nós temos um sonho. Ele disse: que sonho é esse? É de formarmos um centro que forme pessoas para assumir com compromisso cristão a perspectiva do Brasil. Ele disse: prepara o projeto que eu colaboro com vocês. Preparamos o projeto em conjunto e ele conseguiu, inclusive, uma primeira verba do episcopado italiano para montarmos os primeiros passos do Cefep. E essa ideia de termos 3 níveis do Cefep, o curso, as publicações e a animação das escolas, de fato, a ideia original é de Pedro Ribeiro. Porque no começo nós pensávamos em simplesmente termos um centro, uma escola de formação. E então me parece que esse trio, os 3 aspectos, vingaram. E hoje me parece que esse novo livro, Teologia da História e Ação Transformadora, expressa bem o que era aquele sonho coletivo de tantos cristãos do começo do milênio, nos anos de 2004, 2005, que aí nós começávamos com o curso e começávamos com as primeiras publicações. E eu me lembro bem do lançamento do curso, do lançamento do Centro Nacional de Fé e Política, que foi na CNBB, com a presença de uns 30, 40 deputados. E aí, seguramente, o nosso Durval se lembra, porque foi ele que realmente foi um dos expositores, né, daquele momento. Estava o Pedro Simon, estava me lembra aí, Durval, estava o Patrus Ananias, a menina nossa aqui de Minas, a Carlúcia, que falou em nome dos leigos, o Pedro Simon falou em nome dos senadores, falou em nome dos senadores. E depois você juntou tudo isso e ficou aqui. O Marco Maciel. Marco Maciel. Exatamente. Estava um grupo grande. Então, me parece que hoje esse livro expressa essa história
e eu deixo um abraço e os parabéns para o Paulo Adolfo, que dá continuidade com muita eficiência a esse trabalho da coordenação, e a todos aqueles que colaboraram e colaboram para que realmente esse sonho coletivo possa se tornar realidade. Um abraço para todos. Eu não estou ainda totalmente curado, por isso que eu não vou ficar muito tempo, né? Mas ainda estou com as pernas inchadas, porque eu tive 2 pontes safena e uma mamária, e as pernas ainda estão inchadas. Então, eu deixo meu abraço e a alegria de ver um sonho realizado. Um abraço. Muito obrigado, Parinelli. Abraço, Irmã, Padre Hernan. aqui. Abraço. Paulo Fernando teve um papel muito importante para Grande abraço. fazermos a parceria com a PUC. Padre Obrigado, Hernani, um tenha abraço. certeza que o senhor está nas nossas orações. Sim. Obrigado. E, irmã Ilha, gostaria de dar uma palavra sobre o seu capítulo? Bom dia, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade, o convite que foi feito pessoalmente pelo meu colega Legislando. Senti uma grande responsabilidade sobre mim por participar do livro, com tantos nomes que já são internacionalmente conhecidos, e também porque eu teria que falar de tempo e história conforme o Antigo Testamento, e não há vocábulos específicos para dizer isso como nós temos nos idiomas ocidentais. Então, foi assim, bem desafiante mesmo. E dizer que também é uma alegria participar de uma obra com tantas pessoas que ajudaram na minha formação filosófica e teológica, porque vocês aí estão bastante conhecidos pelas obras, né? E além desse agradecimento, dizer que é uma alegria também participar de uma obra em que esteja o meu mestre, sempre será, Padre Manfredo Oliveira, né? Meu professor, meu mestre, minha pessoa que me motivou na filosofia, e que, através dele, eu não poderei deixar de filosofar nunca, mesmo quando faço teologia ou qualquer outra coisa, porque isso é algo que foi despertado em mim por ele. Então, nesse sentido de agradecer mesmo essa oportunidade, que é fundamental na minha carreira como teóloga, pesquisadora e professora lá na Unicap, né? Mas, e é isso, mas esse agradecimento mesmo por fazer parte dessa equipe de pessoas tão qualificadas. Muito obrigada por terem também acolhido o meu texto, que é bastante simples e breve, mas também eu tive a preocupação de não dar uma péssima impressão a quem ia ler, não é? Porque se pega o primeiro texto e já é uma chatice, já fica com dificuldade de ler o restante do texto, né? Então, todas essas preocupações, mas, enfim, saiu, né? Está aí, e claro, precisa ser aprofundado depois, em outro momento, mas fico feliz de participar dessa publicação, também por ser desse centro que é tão importante, né? para nosso pensamento aqui brasileiro, tanto filosófico quanto teológico. Obrigada. Obrigado, irmã. Manfredo, nos deu a palavrinha. Para começar, agradecendo a Ilha e lamentando que ela não esteja mais, depois da transferência, na Faculdade Católica de Fortaleza, que era uma pessoa indispensável. Lembra dela o seguinte: você pode ter professores maravilhosos, se não tiver quem trabalhe aquilo, como ela teve, pela inteligência que tem, pela capacidade que tem. Eu teria
trabalhado em vão, né? Mas eu não queria propriamente falar do meu texto, mas queria aproveitar a oportunidade para falar uma coisa que ficou subjacente e que me preocupa muito, o papel da reflexão no seio da religião. Hoje há uma tendência, é muito fácil, diante do grande problema de um mundo novo, para o cristianismo ainda é mundo novo, me lembro, eu estava durante o Concílio Vaticano II em Roma, e a impressão de que se estava abrindo a perspectiva de um mundo novo. Eu tenho a impressão que, para muita gente, esse mundo novo da modernidade e da pós-modernidade, então, ainda não entrou. Mas, suficientemente. Agora, então, há uma tendência hoje, diante desse mundo que a gente tem dificuldade de compreender, de se reduzir a religião a um puro ato de emoção, de sentimento. Então, se cria uma algeriza fundamental a tudo que é reflexão, e eu acho que o Cefep é exatamente o oposto disso, para dizer, e aí vem tudo aquilo que o Júnior Aquino sempre repete, a gente não pode esquecer que a reflexão é um momento fundamental da praxis. Ela está no meio da praxis como aquele momento que pensa, reflete a própria praxis que o ser humano tem no mundo. Então, eu diria que eu fico preocupado pelo seguinte: eu acho que há uma tendência hoje na igreja, de um modo geral, mesmo por parte de teólogos, etc., há uma certa ojeriza a qualquer coisa que exija mais reflexão, e isso é um dos elementos fundamentais do bolsonarismo. Então, mesmo pessoas que são radicalmente contra a figura Bolsonaro, radicalmente dizem contra as teses fundamentais de articulação da vida coletiva presente no bolsonarismo, mas terminam aceitando a postura de recusar a reflexão. Acho que o Cefep e esse livro, de uma maneira muito especial, é uma contraposição radical a isso. Nós precisamos pensar, não há praxis sem reflexão. Eu gosto de brincar, dizendo que você lembra da famosa frase de Marx, né, que os filósofos até agora só interpretaram o mundo, o que importa é transformá-lo, mas para poder fazer a transformação exatamente contra aquela tendência com a qual ele estava em acordo, digamos assim, nas intuições éticas fundamentais, que depois chamou de socialismo utópico, ele, para poder tornar a transformação possível, passou a vida inteira se dedicando à compreensão da lógica fundamental que marcava o capitalismo. Portanto, ele provou que não existe praxis sem reflexão séria, e eu acho que o grande mérito do Cefep, que certamente um dia vai ser reconhecido na igreja, é ser esse momento que reúne pessoas e forma pessoas para ter uma praxis pensada, refletida, em função da transformação do mundo, sim, mas não simplesmente baseada em intuições, sem qualquer fundamento teórico. Muito obrigado. Muito obrigado, René. Muito obrigado. Manfredo. Muito obrigado, Manfredo. E agora, Maurício. Posso pedir licença para sair? Só porque eu vou falar, Hernani? Sim. Só porque eu vou falar, você pede licença para sair? Ele vai provocar agora o terceiro, o milagre. Se sair agora, eu vou aproveitar para falar mal de você, né? Na lista dos artigos que eu escolhi para começar a ler, o seu está entre os primeiros. Saiu bem. Muito bom, Hernani. Saiu Mineiro bem. Mesmo, hein? Deu uma diminuída. Um abraço para vocês. Um abraço. Muito obrigado por tudo. Tchau. Gente, bom dia para todo mundo. É interessante, a minha história no Cefep, ela começa com um convite para participação num livro, né? O livro A Opção pelos Pobres no Século XXI, e a partir do capítulo que eu fiz para o livro, me convidaram para entrar e fazer parte. De lá para cá eu venho participando de quase todas as publicações, se não todas.
eu acho uma questão fundamental, pegando o que o Dom Giovanni falou no começo e o Manfredo falou agora no final, a principal contribuição que eu acho que a gente tem conseguido dar ou tentado dar é essa superação da superficialidade que o Dom Giovanni citava no começo, né? Esse momento da superficialidade que nós estamos vivendo, que não é simplesmente uma questão daqueles que estão apoiando o Bolsonaro, daqueles que estão numa postura mais conservadora, seja na igreja, na sociedade, mas também ela está se demonstrando e causando um estrago, mesmo nos setores progressistas, mesmo nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais. Esse é um grande mal do nosso tempo atual, que é exatamente uma sobrevalorização da vivência, uma recusa à teoria, uma recusa a uma interpretação paciente da realidade. Tá? Isso está criando um mal tremendo, não só naquelas forças conservadoras, mas também nas forças progressistas. Eu acho que isso é o que valoriza mais esse tipo de trabalho que a gente tem tentado fazer, refletir a realidade de forma mais profunda na perspectiva da sua transformação. O Manfredo citou a 11ª tese sobre Feuerbach, de Marx, né, que fala que os filósofos até hoje se preocuparam em interpretar o mundo, e ele cita uma tradução, né, o que importa é transformá-lo, mas eu gosto mais da tradução. Eu não lembro, Manfredo, a palavra no alemão, do alemão também enferrujado, que ela pode ser traduzida também como a questão, o ponto é transformá-lo, não o que importa, porque isso pode dar uma interpretação meio... dizendo, olha, interpretar o mundo não é importante. O que tem em alemão é o que importa é transformar. Es kommt darauf an, sich zu verändern. A tradução, o ponto, o verbo, o ponto é transformá-lo, a questão é transformá-lo, né, como eu já vi traduzido, ela também me parece ser possível. Né? Eu não vou discutir alemão. Sim, é possível. Pelo amor de Deus. Verändern quer dizer transformar, mudar. Não, mas que não que é o que importa, e sim o ponto, a questão. Sim, es kommt darauf an, sim, o que importa, o ponto, etc. Sim. Isso. Então, quando fala, mas o que importa é transformar, pode dar aquela impressão de que a interpretação não é importante. Eu costumo analisar isso por toda a profundidade que Marx analisava a realidade, e olha, a questão filosófica de fundo, né, o ponto sobre o qual a gente tem que debruçar é a transformação. Tá? Não rejeitando a interpretação, mas colocar isso como uma questão filosófica, a transformação do mundo. Então, o trabalho que a gente tem, né, de interpretar o mundo é fundamental para essa transformação, porque a ação militante, sem essa profundidade na interpretação, ela pode causar, ao invés da transformação, ou um reforço do dado, ou até mesmo uma transformação numa perspectiva que a gente não quer. Então, esse trabalho que a gente tem feito, a qual eu acho que vale a pena nos dedicar, ele se dá no momento de preconceito com a teoria, ele se dá no momento de recusa a toda a história de acumulação de reflexão que nós temos, em nome de uma militância imediatista e de uma defesa, eu não vou dizer teórica, mas discursiva, da vivência, de uma prática não refletida, da condição de opressão como suficiente para você entender as raízes e as causas da opressão. Isso é muito perigoso, porque com isso você recusa todo o acúmulo histórico de reflexão. E acontece o quê? Acontece o que nós estamos vivendo. As universidades entraram por um caminho de reflexão dentro da linha do pós-modernismo, falando sobre resistência, falando sobre subversão, falando sobre transgressão. A produção de artigos se multiplicou em cima essa valorização do cotidiano. Também no campo da militância social e política, uma sobrevalorização disso, mas no fato, quem está no poder? Exatamente o obscurantismo da pior espécie. Tá? Exatamente a pré-modernidade. Tá? Enquanto se falava nas universidades de pós-modernidade, a pré-modernidade tomava força e hoje está no poder. Está no poder influenciando uma parte da subjetividade social. Então, a superficialidade ela não está só do outro lado, ela está no nosso lado, infelizmente. E se trata agora de tentar fazer com que essa reflexão ela possa ser, de fato, alimento para essa militância. Alimento para os grupos de base, alimento para as pessoas que estão se engajando, porque enquanto nós estamos fazendo essa reflexão mais profunda no livro, nós temos diversos blogs, diversos sites, redes sociais que estão alimentando também a militância com uma reflexão muito superficial, uma reflexão que ela tem impacto, que ela tem a capacidade de ter aquele impacto, né, de ter aquela beleza, parece que é o verdadeiro discurso revolucionário, aquele que lacra
aquele que tem aquela estética militante, mas que, no fundo, ela tem produzido uma superficialidade muito grande, e mais ainda, direciona o conflito para dentro de nós, porque não percebe os opressores, não percebe a opressão, não percebe o mecanismo e a engrenagem complexa da opressão. Acaba, então, se tornando genericamente o opressor aquele que está do seu lado, o opressor aquele que está na sua classe. Né? Então, eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande nesse texto. Eu acho que isso que a gente tem que valorizar cada vez mais e tentar fazer com que as reflexões do livro possam se tornar, de fato, reflexões entre nós. Ainda que seja para ser criticado, para ser rejeitado e negado todas as afirmações feitas no livro, mas que se torne exatamente essa prática de aprofundamento, de conhecimento dos mecanismos históricos da opressão, tanto do ponto de vista da religião, como do ponto de vista da sociologia e da filosofia. É isso que me empolga nesse trabalho e que faz ser gratificante, né, estar num evento como esse daqui de hoje. Bom, resumindo, é isso aí, Paulo. Muito obrigado, Maurício. Eu vou pedir para habilitar o meu compartilhamento de tela só para projetar o sumário aqui. Então, quem é que está? Só um minuto aí, Paulo, já faço. Ok, perfeito. Vou te colocar como anfitrião, aí você consegue. Perfeito. Tem o microfone aberto, hein? Acho que é do Daniel. Estão irradiando o jogo do Galo aí. Galo Esportes. Pronto. Pronto. Opa. Aqui, então, aparece a capa, né? E, deixa eu ver aqui. Agora, compartilhar aqui o... Bom. Agora estão todos vendo o sumário? Pronto. Então, aqui temos o prefácio, a apresentação, né? Feita por Dom Giovanni, ele já colocou que fez, né? Foi muito, para nós atores, muito gratificante, né? Realmente um ótimo prefácio. Depois, então, o sentido do tempo da história do Testamento, a irmã Aila, aqui presente. A historicidade do Reino de Deus, do Aquino Júnior. Apocalipse, uma leitura crítica da história do Francisco Rufino. A descida de Cristo à mansão dos mortos, uma prática cristã para o artigo de fé, do Roberto Marcelo da Silva. A cidade de Deus na cidade dos homens, Luiz Antônio Pinheiro. História e teologia, a pertinência da categoria da história no fazer teológico latino-americano, Alzirinha. Utopia e Reino de Deus, Maurício Abdala, aqui presente. Neopentecostalismo, anarcocapitalismo e teologia da batalha espiritual, meu artigo. Depois, do Manfredo, o sentido da vida enquanto questão central de uma filosofia da história. Agora, continuando aqui o sumário. Durval. Pronto. Espera aí. O Reino de Deus e o Agir do Cristão no Mundo, do Val Ângelo. A transição da resistência para a resiliência em Agamben e paradigma das novas condutas políticas da contemporaneidade, Cláudio Sérgio de Andrade. E, por último, o artigo de Leonardo Boff, A Possibilidade de Paz no Nosso Mundo. Então, esse é o sumário do livro, né? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver o livro. Agora eles estão achando que o livro é da sua família, tá, Paulo? Porque o que tem de Andrade... Da nossa família, né, Andrade? Já estão gostando da nossa família. Eu e você protegemos. Nepotismo literário. Tá? É o nepotismo da nossa literário. família. Durval também, Andrade. O Abdala já quer usar na campanha dele em Vitória e Andrade também, tá? Exatamente. Ó, Abdala, eu estou me movimentando para ser adotado aqui, sabe? O Abdala fez essa Andrade, observação e ontem minha filha, ao ver, também fez a mesma observação. Quantos Andrades? Tudo cristão novo, hein? Tudo cristão novo de Portugal. Olha, eu não sei quem gostaria de dar alguma palavra, abrir a palavra ainda. Né? São 11h09, temos algum tempo ainda, né? Podemos um pouquinho mais.
Parece-me que o Pedro Aguerre está falando, mas nós não estamos ouvindo, é isso? Está sem som, Pedro? Agora me ouvem? Sim, Agora sim. sim. Obrigado, Padre Paulo. Eu queria me congratular com essa obra, queria me congratular com essa manhã de hoje maravilhosa, agradecer por essa obra importante, pela reflexão sobre a reflexão que nos transforma e é transformadora. Eu acho que essa obra contribuirá muito para nós em todos os nossos espaços, viu? Não sei se ela vai poder ser adquirida só pela livraria, aí depois a gente vê. E parabéns, muito obrigado, viu? Coração. Padre Paulo, eu gostaria aí só de agradecer a todos, né? Porque é uma experiência muito revigorante, ter um norte para caminhar, né? Eu sou aí não mais, mas dos mais novos, né? Da caminhada do Cefep, hoje já com algum tempinho aí, desde a primeira turma, mas sou dos mais novos e é muito gratificante a gente ter experiências de vida que realmente refletem aí o valor que a nossa igreja tem para Cristo, né? E nessa experiência poder dar uma contribuição de fato para a igreja. Vamos usar esse material como subsídio em todos os nossos espaços. Então, agradecer aí os autores e também eu ia na linha mesmo do professor Pedro Aguerre aí, perguntar como vai ser adquirir os exemplares. Eu tenho vários grupos que já estão se movimentando no sentido de estudar essa obra. Sempre prático, que está na igreja. Já respondendo então essa pergunta, né, Paulo Fernando? Dizer que as editoras, nós tivemos essa possibilidade com as duas editoras que publicaram, né, a da PUC-Rio e da Letra Capital, e o Paulo Fernando está vendo se a Letra Capital está vendendo, né? Nós não sabemos. Então, em princípio, nós temos exemplares aqui no Cefep, e estamos na expectativa ainda de termos, no início do ano que vem, o seminário presencial, né? Aquele seminário concomitante que nós não tivemos nos últimos 2 anos, que acontece com a rede de assessores e também a articulação das escolas. Então, será uma oportunidade, a gente espera ali para março ou abril, logo vamos divulgar a data para que vocês agendem também e disponibilizar. Mas podem fazer contato com o Cefep, eu vou colocar o e-mail do Cefep aqui no chat, e aí nós podemos enviar pelo correio também. Então, por enquanto é isso, acho que o Paulo Fernando depois vê com a Letra Capital se está vendendo e nos comunica, a gente avisa vocês também. A minha informação é que a Letra Capital está vendendo. Eu não encontrei no site da Letra Capital agora, quando eu entrei, né? A editora PUC, por causa da pandemia, ela não está realizando vendas, né? Seria através do Cefep, né? E da Letra Capital. Não sei se Duval também, Duval adquiriu também alguns, não bom número de exemplares. Eu tenho para vender aqui em Belo Horizonte, mas muito poucos, né? Porque a maior parte que eu já peguei já foram adquiridos para algumas escolas aqui do interior de Minas. Então, para várias escolas que me pediram, eu já repassei aqui em Minas Gerais. Eu acho que 200, agora mais 50, 250 que eu comprei, quase que mais de 100 já saíram. Perfeito. E então isso, Cefep tem um certo número de exemplares e a Letra Capital. Qualquer coisa também falem comigo, Paulo fala comigo, para a gente utilizar mais exemplares, né? Mas alguém gostaria de dar alguma palavra? Agora é preparar o próximo, Paulo. Agora vamos lá. Agora nós vamos ter que reunir a rede de assessores. A problemática da conjuntura e com a questão religiosa está muito forte. É a gente preparar o próximo. Então, já podemos ir pensando no tema do próximo. Tá? Já tem alguns assessores fazendo sugestões para mim aqui. E o Daniel chegou aqui agora, eu acho que ele vai poder usar a palavra. Interessante que o Daniel Seido está na praia, né? Estou aqui nos cuidados e no Espírito Santo. Então,
desde o Espírito Santo, mando bênçãos e luzes para todos e todas poderem se renovar. Mas é só para por aqui, rapaz. dizer assim, da alegria de estar aqui nesse momento e, ao mesmo tempo, dizer que nós estamos, né, Padre Paulo, aqui no Júnior, Frei Dotto e eu, nos dedicando também agora à elaboração, que vai ser sediada pelo CEFEP também, em parceria com a Unicap, de uma pós-graduação em dimensão social da fé, o nome é fantasia, mas é doutrina social da igreja e pastoral social, significando, então, esse casamento num esforço de ter cada vez mais uma ação transformadora a partir da igreja, pensada, refletida. Então, sempre que vejo a reflexão na linha do que Manfredo desenvolveu, Maurício também, né? Eu vejo a importância da gente fazer e construir as estratégias concretas para que isso alcance os agentes de pastoral, né? Porque a obra ela viva, então para ela estar em dinâmica, além da utilização dela nas escolas de fé e política, então é preciso que a gente crie oportunidades e eu queria que vocês todos pudessem também, junto conosco e com muitos que estamos dialogando, né? A ideia é que nós tenhamos em torno de 75 assessores e assessoras. Nosso desafio também foi de encontrar um equilíbrio entre homens e mulheres e um equilíbrio regional naqueles que vão estar também nessa elaboração dessa reflexão para que a ação e a praxis seja uma praxis libertadora. Então, acho que essa obra contribui muito. Aquele artigo que, num dos encontros, o Paulo Fernando utilizou, eu utilizei muitas vezes nas formações e indicações de análise de conjuntura, né? Então, acho que é muito importante a reflexão que Maurício Abdala fez num seminário nosso do Movimento Fé e Política sobre a Funda de Davi, também tem utilizado muito. Então, acho que é esse desafio que nós temos de fazer com que esse material seja conhecido e acessado pelas pessoas que estão nessa linha de frente, participando de processos de construção dessa unidade nacional para enfrentar o fascismo. A Comissão Brasileira de Paz integra a coordenação da campanha Fora Bolsonaro. Então, acho que a gente tem papéis diferenciados e nunca foi tão importante a reflexão e a ação, e entre uma e outra, a elaboração de estratégias que possam efetivamente culminar na ação transformadora na história, né? Então, acho que isso é fundamental, e aí eu quero estar aqui em nome da Comissão Brasileira de Espaço também saudando e anunciando ao mesmo tempo com esperança esses esforços que nós temos procurado, a partir do CEFEP, também dinamizar, mas principalmente fazer esse casamento, né? E Dom Giovanni tem sido o celebrante desse casamento aí, de aproximar e fazer cada vez mais o CEFEP esse instrumento de atuação na formação de quem está no campo da política partidária, mas também dos cristãos leigos e leigas que estão como agentes pastorais das pastorais sociais também. Ali nós temos a maioria do laicato e que muitas vezes não conta com uma assessoria especializada para fazer a sua ação, né? Muitas vezes para doutrina, para liturgia, pega padres com doutorado, não sei quem com mestrado, e quando é para pastoral social, pega isso aí que está no trabalho na paróquia e manda ser. E aí a gente tem muitos conflitos e problemas que já temos demasiado com a própria realidade que enfrentamos e que, se a gente tiver então esse caminho cada vez melhor de capacitação e sistematização. E aí nosso agradecimento também, enquanto CBJP, que estamos na parceria, ao CEFEP e à Unicap, que aceitou também essa diversificação de iniciativas para que nós tenhamos então mais pessoas então capacitadas e com profundidade para enfrentar os desafios do momento atual, principalmente que o fascismo nos envolve e nos entorpece com o seu pragmatismo e com o seu negacionismo da ciência, né? Eu acho que essas são questões muito importantes. Obrigado aí pela oportunidade da partilha também. Obrigado, Daniel. Mais alguém gostaria de falar? Senão a gente vai encaminhando. Sim, sim, por favor. Eu quero parabenizar também pelo, né, a rápida apresentação. Eu sou aqui do Alto Tietê, eu não sou daqui, estou aqui há 15 anos, sou da Zona Leste de São Paulo, e eu creio que
para nós aqui vai ser muito importante esse subsídio para fortalecer a escola de cidadania aqui. Estou há 3 anos, né? Mas há 1 ano e meio, vai para 2 a pandemia, imagina, estou há 1 ano na escola da cidadania aqui da Diocese de Mogi das Cruzes, e a dificuldade que eu sinto aqui, eu sinto assim, né, que perdeu-se a questão, a fundamentação, né, da fé e política, porque essa política virou partidária, cara, não é partidária, seu partido é seu, né? Política é muito mais do que o partido, né? E aí, eu vi um vídeo outro dia do Paulo Freire, né? Quanto mais eu leio Marx, mais eu me identifico com Cristo, né? Com o cristianismo. Então, eu penso que a nossa teologia da libertação, essa nossa fé que liberta, e o que a gente pensa, e o que a gente quer, o reino que a gente quer construir aqui e agora, eu penso que essa obra vai ajudar muito a gente na escola da cidadania. E eu estou botando minha fé nesse livro. Eu quero já, né, aproveitar a pandemia para ler, para o nosso grupo se juntar, começar a ler, para botar nossa... Estou com muita esperança e agradeço muito o empenho de quem botou energia nele, tá? Muito obrigada. Obrigado, então. Podemos ir caminhando para o encerramento, então? Padre Paulo, gostaria de... Sim, Paulo Fernando. Então, mais uma vez, agradecer, né, a você pela condução deste momento, né, a todos que eu agradeci no início, os autores, a organização, Dom Giovanni e tal. E gostaria de dizer dessa importância de toda essa reflexão que o Cefep tem feito desde o começo, é a 10ª publicação, que subsidia as nossas escolas, como acabou de ser falado, né? E nesse momento, né, dessa crise toda, em que a gente ainda não sabe muito o que fazer, como fazer formação, nós temos aqui, eu estou vendo alguns representantes de articulações de escolas, como a Mônica Lopes, por exemplo, ali de São Paulo e outros, e algumas escolas têm conseguido trabalhar remotamente e várias surgindo remotamente. Isso que eu acho mais interessante. Algumas que estavam com projetos, até com dificuldade presencial e surgindo. Só essa semana começou a escola de Macapá, né? Macapá já mandou vários alunos para o Cefep, mas tinha tido uma turma, mas não tinha conseguido formar uma escola, agora estão iniciando. Hoje, mais tarde, eu tenho uma assessoria ao pessoal do CNLB do Mato Grosso do Sul e também a Arquidiocese de Campo Grande, um pouco numa outra linha, depois de uma conversa com o Cefep, está começando um curso também de 3 meses, metade agora no final deste ano e metade no início do ano que vem, que pelo menos a grade está muito boa, muito interessante, né? Isso para citar alguns exemplos. Então, para vocês que nos ajudam a refletir, a pensar, que gastam o seu tempo conosco, assim, as escolas estão aí mais vivas do que nunca. E nesse período de pandemia em que nós tivemos que nos reinventar, todos nós, aqui no Cefep, nós começamos uma demanda antiga, a coordenação ampliada. Hoje eu estou vendo aqui o Luiz Henrique e o Thales, que são representantes, a Odete também. Nós começamos resolvendo diversas demandas, e uma delas foi criar um grupo do WhatsApp com a articulação das escolas. E a gente foi descobrindo que havia mais escolas que a gente tinha notícias, né? E outros grupos que refletem fé e política em outras dimensões que quiseram participar do grupo. Então, nós fizemos grandes debates, se deveria, se não, enfim.
Mas hoje nós temos seguramente, não sei se todas funcionando, mas articulando, de 90 a 100 escolas, se não mais, e várias surgindo agora. Então, isso é muito interessante, né? E as iniciativas do Cefep, o Daniel se referiu, né, à formação em doutrina social da igreja para agentes de pastoral social, que nós estamos construindo com a Unicap, mas também creio que já é do conhecimento da maioria, se não de todos vocês, é uma capacitação também para conselheiros, que é uma demanda também da Comissão das Pastorais Sociais, da Assessoria Política da CNBB, que está na 3ª edição, as 2 últimas remota, né? Nós temos uma equipe, o Luiz Henrique faz parte dela, o Beth, um outro grupo, e que quisemos oferecer um trabalho de qualidade, então isso tem nos dado muito trabalho, mas tem nos colocado também próximo à realidade do nosso povo. Nós tivemos 718 inscrições, estamos conseguindo trazer em torno de 400 e poucas pessoas para a formação, que consta de uma roda de conversa de 2 horas das segundas-feiras, e depois atividades no Moodle. Enfim, tem sido um desafio. E percebendo a dificuldade que o nosso povo tem com tecnologia, né? A maioria acessa pelo celular, isso nos causou um susto no começo, mas em outros ambientes nós temos ouvido que é isso mesmo, 80% dos acessos são por celular. A dificuldade com os aplicativos, enfim. E, de certa maneira, nós acabamos abraçando um pouco, junto com a Comissão 8, com a Assessoria Política da CNBB, o acompanhamento geral e sempre com o apoio de Dom Giovanni, né? Como o Daniel falou, ele vai celebrando os casamentos aí. O apoio ao grupo de conselheiros nacionais que representam o CNBB. Tinha começado um trabalho já em 2019, com a pandemia parou, nós continuamos só com a formação. E depois, né, eu estou vendo aqui pelo menos o Pedro Aguerre, que falou que está nessa capacitação, mas, na verdade, eram 4 ações diferentes, né, de comunicação, de incidência no Congresso Nacional e tudo mais, que estavam paradas. Então, a gente foi assumindo um pouco isso também. Então, a gente está com diversas atividades. E todo esse material que o Cefep produz, com a contribuição de vocês, é sempre apresentado a esses grupos também. E algo fundamental, claro, óbvio, mas que a gente percebe muito claramente, é que quanto mais a gente vai abrindo esses espaços, mais a gente vai fazendo o Cefep conhecido, né? Não vai aumentando o serviço também, é claro, a responsabilidade, mas a gente percebe que o Cefep também vai se tornando mais conhecido e muitas dessas pessoas que entraram para a capacitação de conselheiros, teve um curso também de doutrina social da igreja pela Fajopa de Marília, dada pelo Padre Toninho, que é nosso assessor. E aí muitos alunos, foram mais de 800, então esse pessoal começa a se interessar pelo Cefep, o que é o curso nacional. Enfim, é isso tudo. Então a gente quer reforçar. Nessa proposta também de continuarmos esse trabalho maravilhoso que começou há tantos anos, né, há tantas mãos, alguns sabem disso, nós também fomos acolhendo mais pessoas na rede de assessores, né? Vários que estão aqui foram convidados mais recentemente e esperamos ter pelo menos a maioria, se não todos e todas, no nosso próximo seminário, quando poderemos nos ver, né, mais próximos e encaminhar algumas coisas, inclusive uma próxima publicação que, mais do que nunca, é urgente. Então, a gente quer prestar um pouquinho, né, de contas para vocês, o que o Cefep está fazendo, esses trabalhos todos, das escolas também, e dizer da importância do trabalho de vocês, né? E dizer, o Padre Hernani já saiu, né, mas ele passou por uma aventura, a gente acompanhou meio de perto, né, e é uma alegria poder tê-lo visto aqui hoje, né, não o vi pessoalmente ainda. Ontem ele me ligou para falar da live, da publicação, falou uma meia hora, está muito bem, recuperando lentamente, como ele disse, mas está muito bem, quem o conhece há muito tempo, já não é novo, mas está muito firme e com muita boa vontade, né? E alegria também de receber, acolher aqui a Pietra, né? Já falei no começo, que trabalhou nos últimos tempos, né, Pietra? E agora está em outros trabalhos, mas continua somando com o Cefep. E de todo aquele resgate que foi feito lá do início, eu queria lembrar também do Geraldo Aguiar, né, que é um leigo, cristão leigo, foi assessor da Comissão do Laicato, contribuiu naquele processo todo e esteve durante 15 anos, né, com o Padre Hernani, aqui na coordenação pedagógica do curso nacional, né? Muitos de vocês trabalharam, reconhecem o trabalho do Geraldo. Eu não o vi aqui hoje, né? A gente mandou e-mail para ele também. Nos grupos em que ele está, eu não o vi. Não sei se esteve ou está presente. Mas a minha palavra final é essa.
e espero que nós possamos nos ver presencialmente com todos os cuidados aqui no CCM. Para quem não veio no CCM nos últimos 3 anos, a CNBB construiu um anexo do lado com o dobro do tamanho do prédio antigo. Então, a gente tem condições de receber a todos com todas as seguranças, né? Só para informar. Né? Quem já tem vindo por aqui, quem tem visto fotos, já tem percebido, né, essa mudança. E eu já recebi um e-mail, né, pedindo informações sobre a publicação. Né? Vou recolocar o e-mail aqui no chat para quem não anotou. E podem ir acessando também ali pelo próprio site do Cefep, quem tiver o meu número de celular, do WhatsApp, ou da Odete, que usa do Cefep também, que é a atual coordenadora pedagógica, e a gente vai tentando resolver essa demanda. Então, a minha gratidão a cada um de vocês. Muito obrigado, né? Paulo, mais uma vez, a todos e todas. Então, Giovanni, para encerrar, o senhor gostaria de nos dar uma bênção, então, encerramos essa manhã. Sim, Paulo. Então, agradecer mais uma vez a participação, o entusiasmo, o profetismo com que vocês levam adiante esses espaços de reflexão aqui no Cefep. Agradecer a articulação aí do Padre Paulo. Ele tem trabalhado bastante, viu? Assim como vocês, o Daniel. Então, a gente agradece a todos vocês. E eu gostaria de encerrar rezando 2 versículos que eu faço referência, nós fazemos referência na apresentação, no prefácio, Salmo 85. No versículo 11 diz assim: amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade, a justiça se inclinará do céu. O próprio Javé dará a felicidade, nossa terra dará seu fruto. A justiça caminhará à sua frente, com seus passos traçará um caminho. Que o Deus da paz, da justiça, da fraternidade e da ternura nos abençoe hoje e sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todos e todas, um ótimo sábado, final de tarde, um ótimo domingo. E vamos em frente, certos da vitória. Amém. 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 Bom dia a Obrigado Abraço a todos e cada todas. Muito obrigado. Amém. Bom dia, bom Obrigado, final de gente. Um abraço a todos. Bom final de semana. Deixa eu abrir. Abre a tela, por favor. Vou trazer uma foto Boa tarde aqui. para todo mundo. Fazer uma foto, né? A foto. Se puderem ligar as câmeras, é bom. A gente ainda com câmera fechada. Espera aí. Aí. Mais uma, peraí. Mais um. Luiz, faltou pedir para falar, vai, Corinthians. Ah, não, Corinthians não, tá louco. Grande abraço a todos e todas aí. Rodrigo. Valeu, gente. Abraço, gente. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Alegria de cada uma. Paz e bem.